Aleluia, amém, irmãos? Salve a igreja do Santo Pastor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus, o Deus eterno Deus. Te agradeço essa rica oportunidade. Que eu venha purificar os meus lábios, falar conosco, mais uma vez, no santo nome do Senhor Jesus. Amém, amém, igreja. Graças a Deus, amém, vamos, irmãos, abrir no Salmo 37, irmãos, no versículo 16. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Versículo 16 diz assim: vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos você pensar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Som, aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, e isso é para crente, amém? Né? Que a palavra de Deus, em Hebreus, no capítulo 4, versículo, diz que ela é viva e eficaz. Né? O Senhor, quando Ele fala, Ele joga a palavra ao vento. Toda palavra que sai da boca dele, não é isso para Isaías, ela tem efeito, né? E dá prazer a Deus, e ela não torna para Ele vazia. Né? Deus, Ele não é que nem homem, né? Não é que nem eu, que nem você, né? Deus, Ele é um ser maravilhoso, glória, né? Ele foge o nosso entendimento simplório, né? Nós vimos essa capacidade humana de entender Deus. Nós não temos uma capacidade de entender a glória de Deus, amém, irmãos? O que Deus nos presenteou foi a sua palavra, irmão. Aleluia. E eu tenho que crer na palavra de Deus, amém, igreja? Glória a Deus. E tudo aquilo que Deus fala acontece nas nossas vidas, irmão. Não? Se Deus mandar eu ir para a direita, eu vou para a direita. Se Deus mandar eu ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Eu tenho que ir para a esquerda, né? Porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Aleluia. Deus sabe o passado, o presente, o futuro. Ele conhece todas as coisas. Deus, Ele olha após a montanha, né? Deus, Ele vem do alto, irmãos. Aleluia, né? Por isso Ele tem soberania sobre as nossas vidas. E quando eu estou na presença do Senhor, eu tenho que seguir a sua vontade. Isso é luta dentro de mim. Seguir a vontade de Deus e não a minha vontade. Essa é a luta do crente, irmãos. Aleluia. Todos os dias, lutar comigo mesmo, né? Aparar as arestas que são falhas diante dos olhos de Deus. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, estão em todos os cantos da terra, contemplando os bons e os maus, irmão. Então Deus, Ele vê todas as coisas, né? E Deus tem que se alegrar com as minhas obras. Ele tem que se alegrar com o meu comportamento. Essa é a minha meta e o meu objetivo diante do Senhor. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem compromisso com ela mesma, irmãos. Não? Ainda que eu permaneça fiel, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Mas qual é a promessa de Deus para a minha vida? A sua palavra. Aleluia. A palavra de Deus. Glória a Deus. Eu sou crente, eu sou servo de Deus. E onde quer que eu coloque a planta dos meus pés, eu tenho que fazer ela. As pessoas têm que ver em mim Jesus. Tem que ver em mim o nome de Jesus, irmãos. As obras do Senhor. Eu tenho que ser diferente, amém? E Deus está falando aqui, né? No Salmo 37, Davi, né? Servo de Deus, aleluia, né? Não perfeito, amém, igreja? Ninguém é perfeito, só Jesus é perfeito. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Jesus é maravilhoso, amém? Ele é perfeito, ele não é, ele não chega atrasado.
Aleluia. Ele sabe o que faz. Aleluia. Ele vai acertar. Ele é vitorioso. Ele é mais que vencedor. Aleluia. Ele é criador do céu e da terra. Ele nos protege. Ele diz que nos guarda que nem uma galinha guarda os seus pintinhos, irmão. Aleluia. Então você está seguro debaixo das asas de Deus. Salmo 91 diz isso, igreja. Por isso que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena lutar contra mim mesmo, fazer a vontade do Senhor, negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, irmão. Porque é um caminho de glória. Amém. Glória a Deus, milagre, sinais, maravilha, Espírito Santo na sua vida. Amém. Espírito Santo enchendo o teu coração. Porque às vezes nós temos tristeza, irmão, que invade, angústia. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus envia alegria. Amém. A palavra de Deus que a alegria do Senhor é a minha força. Amém. Glória a Deus. E aqui a palavra de Deus está dizendo: vale mais o pouco que tem um justo do que as riquezas de muitos ímpios. Aleluia. Quem é esse justo aqui? É o servo fiel. Deus não está falando de uma justiça do mundo. Deus está falando da sua justiça. Qual foi a maior justiça de Deus? Na cruz. Sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Sobre a minha vida, eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Aleluia. Sabe por que eu sou justificado pelo sangue de Cristo? Porque eu aceitei o Senhor. Aleluia. Eu me sinto honrado de Jesus ter sido crucificado naquele madeiro pela minha causa, pela minha vida, para me dar uma oportunidade de estar na tua presença, de ser um servo, um novo homem, um cidadão do céu. Aleluia. Deus está falando do justo, daquele que é justificado pelo sangue de Cristo. Ou seja, Deus está falando do crente. Não é qualquer pessoa, é servo de Deus, é servo do Senhor. Aleluia. A esse tem valor. Sabe por quê? Né? O pouco com Deus é muito, irmão. Sabe quem é muito com a gente? Né? Nas nossas riquezas? Deus. Eu não preciso ter nada, eu tenho Jesus. Amém. Né? Jesus, ele faz milagre, irmão. Aleluia. Ele envia, né, a provisão. Ele envia a cura. Amém. Glória a Deus. Sou servo de Deus. Sou servo de Deus. Eu não tenho condições de ir no médico, eu não tenho condições de pagar um médico e fazer. Jesus, cura, irmão. Amém. Assim. Eu não preciso de muita coisa, eu preciso de Deus na minha vida, da sua presença. Eu preciso de Deus. Ele confirme a sua palavra no meu coração, que Ele crie essa convicção, que Ele tire a dúvida da minha mente em relação à sua essência, às suas obras, à sua presença, à sua fidelidade. Eu tenho que ser liberto disso, irmão, de uma vez por todas. Como Paulo foi liberto, como os discípulos foram libertos, irmão, que morreram de formas trágicas, mas não negaram ao Senhor Jesus, porque sabiam, aleluia, do tesouro que eles tinham, do que era mais importante na vida deles, que era a eternidade com Cristo, irmão, que é ter conhecido ao Senhor, aleluia. Oh, glória, glória a Deus. E Jesus está falando aqui, o Senhor está falando, vale mais um pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Aleluia. O ímpio não tem paz, diz a Bíblia. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando Jesus fala sobre isso, ele fala de alma. O homem, ele esquece que ele tem alma, que ele tem um interior. E esse interior, ele não pode ser alimentado com dinheiro, com comida. Não pode. Tem tanta gente que tem dinheiro, que tem fama, que tem posição, que é empresário, que é rico, e tem depressão, então não consegue se alegrar com nada. Vê um vazio em sua vida. Aleluia. Você não, você é cheio da presença do Senhor, cheio da alegria, cheio da paz. Deus te dá paz. Glória a Deus. Aleluia.
O Senhor Jesus disse: a paz que me dá, o mundo não pode dar. Amém. Isso é uma paz divina. A paz da certeza de que mesmo eu esteja numa situação difícil, né, minha irmã? Jesus pode me curar. Jesus pode resolver o meu problema. Amém. Glória a Deus. Jesus me dá esperança. Se eu não tivesse Jesus, aí como é que seria, né, irmãos? Por isso é importante eu ter Jesus, irmão. O resto é resto, né? Jesus em primeiro lugar na minha vida. É Jesus que enche a minha casa. É Jesus que dá ordem aos anjos, ao meu respeito. É Jesus que me guarda no dia, me guarda da bala perdida. É Jesus que guarda a minha vida, a vida daqueles que eu intercedo, daquelas pessoas que eu amo, que ainda não servem a Deus. Deus ouve a minha oração, aleluia. É o Senhor Jesus que nos guarda, amém, igreja? Isso é uma grande riqueza que esse mundo não nos dá, só Deus dá, aleluia. Glória a Deus. E aqui Davi, cheio do Espírito Santo, nos revelando a verdade, né? Porque a palavra de Deus é a verdade da vida, né, irmão? Eu outrora eu era assim, eu tinha os meus pensamentos, né? Eu olhava para a riqueza humana, eu admirava as pessoas que eram bem-sucedidas, porque essas pessoas foram abençoadas, né? Era o Silvio Santos, grandes empresários, gente famosa, celebridades, né? E hoje eu conheço a verdade. Sabe qual é a maior celebridade das nossas vidas? Jesus. Que Ele cresça e eu diminua. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus é a minha celebridade. O resto é resto, irmão. Não admiro nenhum homem. O homem pode ter fama, pode ter dinheiro. Para mim, se ele não conhecer o Senhor, ele é um pobre coitado. É um perdido. Ele pode ter riqueza, mas se ele não tiver Jesus, irmão. Porque um dia, irmãos, todos, vai existir um dia que todos vão precisar de Jesus. Ele pode ter fama, pode ter dinheiro, mas vai ter um dia que só um milagre na vida dele. E milagre quem faz é só Jesus Cristo. O Todo-Poderoso. Que diz a Bíblia que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor do céu, a terra e embaixo da terra. Obrigado, Deus. Pois os braços dos ímpios quebrarão, mas o Senhor sustém o justo. Aleluia. Poder de homem, né? A velhice chega, irmão, para todos, irmão. Aleluia. Mas olha aqui, a Bíblia diz, deixa eu ver se eu encontro aqui. Salmo 92. Olha a promessa de Deus para a tua vida aí, você que já se sente velhinho. Eu estou ficando velho. E dói aqui, dói ali. Eu tenho uma promessa de Deus para a minha vida, irmãos. Eu tenho promessa de salvação, eu tenho promessa das obras de Deus na minha vida, dos milagres do Senhor. Para quem é servo, para quem é fiel ao Senhor. Se eu sou fiel, por que Deus não pode fazer na minha vida? Por que Deus não pode me curar? Por que Deus não pode facilitar a minha caminhada nessa terra? Se eu sou servo fiel a Ele. Por isso a importância de ser fiel a Deus, de buscar a transformação, buscar verdadeiramente o coração em espírito e verdade diante de Deus. Amém, irmãos? Lá no Salmo 92 diz assim, 92:12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor
florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Glória a Deus. Para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Mas eu vou falar de Deus, se Deus não, né? Você não tem experiências com o Senhor. É isso que Jesus está falando. Ele te abençoa para o nome dele ser glorificado. E outras pessoas conhecerem, né? Muitas situações acontecem nas nossas vidas para que Deus possa nos usar lá no futuro. Uma outra pessoa que tem o mesmo problema que você passou e você seja o instrumento nas mãos de Deus para salvar aquela vida que Deus vai colocar na tua frente, né? Você falar da glória de Deus. Amém, irmãos? Sustém o justo. O Senhor conhece os dias dos retos e sua herança permanecerá para sempre. Amém, irmãos? As boas obras. Né? Deus está vendo as boas obras, está registrado lá, irmão. Olha lá. O Senhor conhece os dias, Ele sabe dos meus esforços, da minha fidelidade para com Ele. Ainda que venham tantas situações difíceis, né? Eu me arrependi diante do Senhor. Eu não cedi ao mal. Eu permaneci sendo crente, sendo uma serva de Deus, né? Não saiu da minha boca palavra de maldição, palavra contrária, palavras que não agradam. Deus registrou isso, irmão. Aleluia. Está lá, ele falou assim: o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Aleluia. Isso tem valor na minha vida. Isso tem valor no momento que eu preciso de um milagre. Amém. Isso tem valor no momento que eu preciso de uma intervenção de Deus, de uma forma poderosa. Quando eu não posso fazer, ninguém pode fazer. Jesus faz, irmão. Porque essa é a minha herança. Eu sou fiel a Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu carrego o nome de Cristo. Ainda que todos não gostem do Evangelho, eu sou servo de Deus, eu falo da glória de Deus. Aleluia. Ainda que todos sejam contra o Evangelho de Cristo, contra a igreja, eu permaneço fiel a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Porque eu Deus. tenho herança, eu tenho herança. E ele diz assim: não serão envergonhados. Oh glória, aleluia. Lá no versículo 19, diz, Salmo 37. Não serão envergonhados nos dias maus, irmão. O que Deus está falando aqui? Ele vai dar um livramento, irmão. Dia mau, dias maus, irmãos. Jesus está do teu lado. Jesus está do nosso lado. Deus faz a diferença, né, irmãos? Tem milagre para contar aqui do Senhor. Naquele dia, não tinha jeito, mas Deus deu jeito. Oh, glória. Moisés diante do mar vermelho, Faraó com seus carros, cavalo, ódio, né? Eles deviam gritar: morte aos israelitas, matem mulheres, crianças. Vinha aquela turba de gente com violência, barulho de cavalo, o povo se assustou. Aleluia. Mas Moisés tinha herança, irmão. Ele era servo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi lá e clamou ao Senhor. Oh glória. E sabe o que Deus fez? Deus enviou uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem que separava o povo. Separava o povo. Diz que os egípcios não conseguiam enxergar os israelitas por causa dessa nuvem. E os israelitas conseguiam enxergar o futuro, porque Deus clareava os caminhos. E lá no final, Moisés colocou o seu cachado e Deus abriu o mar, solta das suas narinas. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Glória a Deus. Coisa que eu nunca podia imaginar. Moisés nunca imaginou que Deus ia abrir o mar vermelho. Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, irmão. E assim na minha vida. Sabe o que significa isso? A Deus tudo é possível. Amém. O que Ele vai fazer, de que
sei, irmão. Mas ele sempre vai dar saída. Ele vai sempre dar saída. E por isso eu tenho que permanecer firme. Não desfalecer. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E não serão envergonhados nos dias maus. E nos dias de fome se fartarão. Amém, irmão? Aleluia. Deus é fiel, amém. Amém. Deus é fiel para as nossas vidas, né? Deus é fiel. Amém? Então recebe essa palavra e dá uma salva de palmas ao Senhor. A Ele toda a honra.